Meu nome é Tadeu Coutinho, eu sou professor na Escola de Engenharia, no curso de Engenharia de Produção, né? Nós estamos reunidos aqui hoje para falar um pouco sobre o que nós fazemos no nosso trabalho, na nossa área, né? Que é da engenharia comportamental, e apresentar uma breve discussão em relação a o que nós podemos pensar para um profissional nessa área, né? Participa dessa discussão a professora Roxana, o professor Luiz, a Beatriz, que é a nossa aluna no 8º semestre, e a Marina Genari, que também é aluna e está no 6º semestre. Então, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que a professora Roxana falasse um pouco sobre a engenharia de produção e da atuação dela no curso, e o que ela entende que facilita a formação do aluno e uma consequente atuação do profissional no mercado de trabalho. Ok. Obrigada, Tadeu. Bom, ele já falou que eu sou a professora Roxana, a Marina e a Beatriz sabem direitinho disso, tá? E eu sou engenheira, tá? Atuo na engenharia de produção desde sempre, ou seja, desde minha formação, e trabalho em conjunto com o professor Tadeu e tenho trabalhado bastante com o professor Luiz Lima, tá? Também em áreas que são correlatas. A engenharia de produção ela passa por praticamente todas as áreas da engenharia, mas ela é uma engenharia que faz interface entre todas as engenharias. Então, é aquela engenharia que consegue lidar com um sistema de homem-máquina, ou digamos assim, apenas não olhamos para a tecnologia, nem aprendemos coisas sobre como fazer melhor tecnicamente uma tarefa ou outra, essencialmente, como, por exemplo, criar produtos e produzir eles e colocar eles no mercado, enfim, toda a cadeia que envolve, tá, a geração de produtos, a produção deles para melhorar a vida das pessoas, certo? Então, desde sua conceituação, seu processo de conceituação, até o momento em que eles, de fato, são colocados em alguma prateleira e alguém tem, então, a possibilidade de decidir se ele compra ou não. E todo esse processo passa por todas as áreas, passa por áreas econômicas, de engenharia econômica, passa por áreas de engenharia organizacional, dentro da qual se encaixa tudo que tem a ver com o comportamento humano, porque engenheiro de produção precisa saber como as pessoas se comportam, e ele também, em si mesmo, é uma pessoa que se comporta dentro do seu contexto, gerando algum tipo de valor para outras pessoas, tá? Então, cabe ao engenheiro de produção, sim, ter conhecimento sobre todas aquelas coisas que lhe ajudam a lidar com pessoas, não somente em termos de ser líder de pessoas, ser líder de equipes de trabalho, sino também de poder, por exemplo, contratar pessoas certas, poder, por exemplo, se posicionar perante desafios do mercado de trabalho da melhor forma possível, e isso ele não consegue apenas com conhecimento técnico. E o nosso curso ele tem uma característica de ter uma matriz curricular que privilegia e realmente é muito rica em termos de conhecimento técnico, mas ela também é muito rica em termos de conhecimentos de gestão, de conhecimentos organizacionais, e ela passa por toda, ou seja, de uma forma até privilegiada, se comparada com outros cursos, pela área de gestão de conhecimento e engenharia comportamental propriamente dito. Então, essas nossas alunas aqui, elas são ótimas discutindo, tá? Elas não foram escolhidas para estar nessa discussão à toa, e na verdade elas merecem muito discutir conosco, tá? Ou nós merecemos que elas estejam presentes sobre tudo isso, certo? E é porque, ou seja, as nossas disciplinas que estão correlacionadas, desde desenvolvimento de produto, inovação, passando por a gestão de pessoas, passando por engenharia comportamental propriamente dito, em diferentes, ou seja, com diferentes aspectos envolvidos, a gestão de conhecimento, todas essas interrelações são feitas em função de um engenheiro que é capaz de entender a tecnologia e criar, tá? Mas também é capaz de fazer isso em função das pessoas, como pessoa
e em função das pessoas, da melhoria da qualidade de vida das pessoas e da sociedade como um todo, tá? Então, essa é a mensagem, ou digamos assim, a contextualização que eu gostaria de passar dentro da discussão, e agora meus colegas vão falar para vocês um pouquinho mais diretamente das experiências específicas de cada uma das disciplinas envolvidas nessa área toda. Ok, obrigado, professora Roxana. Penso que seria interessante o professor Luiz Lima comentar sobre a atuação também dele no curso e como ele percebe a formação e a atuação profissional do engenheiro de produção. Olha, a professora Roxana fez uma introdução muito boa. Ela é para a gente, em parte, o berço onde nasceu a engenharia de produção. Engenharia de produção vai nascer no século XX. Esse século XX é marcado por algo que vem crescendo e todos experimentam hoje na pele, que é a complexidade. O mundo passou a criar grandes empresas, as indústrias, né? Principalmente o motor do século XX são as indústrias. E o que é uma indústria? Eu vou juntar uma quantidade enorme de técnicos com uma quantidade muito grande de pessoas e vou ter que orquestrar. Então, é um engenheiro de orquestração, é um engenheiro que vai fazer esse elo e vínculo de todas as outras engenharias e outras disciplinas. Então, essa é a marca, né? Essa seria a marca desse engenheiro. Então, nós vamos encontrar no curso, inclusive, professores e professoras com formações também que não são engenheiros. Eu passei 20, 30 anos em empresas gigantes, desses exemplos que nós estamos falando. Empresas com 80 mil funcionários, a Whirlpool, empresas de 380 mil funcionários, como uma Bosch. São empresas muito grandes e que a orquestração disso é extremamente importante. Isso envolve toda essa combinação de elementos digamos, de um negócio inteiro, se for uma empresa, ou de uma organização inteira. Pode ser governo, pode ser outras áreas, não precisa ser necessário um universo empresarial. Ela mencionou conhecimento. Conhecimento é o elemento que vem se destacando nas últimas décadas como sendo insumo para a inovação, por exemplo. A inovação é um elemento que está sendo muito privilegiado no mundo atual, que é a questão de você levar um diferencial para a sua empresa ser competitiva. Até você ser competitivo. Tá? Uma pessoa é uma empresa. Então, essa flexibilidade de formação é extremamente importante, porque ela é compatível com a realidade que eu quero. Conhecimento é abstrato, é um ativo. Né? Presentemente se chama de um ativo. Tá? Nossa, um ativo é um elemento físico. Não, mas ele é intangível. Mas ele é agregado. Vejam, nós podemos trazer para o momento atual e discutir a corrida de conhecimento para ser quem vai produzir a primeira vacina. Quanto isso vai resultar em resultados, né, para o país que puxar, para a empresa que puxar? Isso é um diferencial, isso é um exemplo. E como é que eu faço para organizar conhecimento entre milhares de pessoas? E milhares de pessoas, cada vez com formação maior. As pessoas têm acesso a um curso superior. Isto aí representa dois problemas. Como eu já disse, o primeiro, gerenciar essa questão de dispor, coletar, processar e dispor conhecimento como sendo um insumo de processos para as coisas acontecerem nas empresas. Desde acontecerem aquelas que têm que acontecer todo dia, isso quer dizer, por exemplo, como ficaram as empresas com as pessoas indo para um home office imediatamente? Situação atual. Como foram orquestradas essas distribuições? Como é que está sendo feito? Essa distribuição do conhecimento, essa coleta do conhecimento, isso é um elemento de visão extremamente importante no século XXI, na entrada do século XXI. E o outro elemento é pessoas. Pessoas que são os principais repositórios deste conhecimento. Cada uma com sua formação, nas suas especialidades, e elas são múltiplas, e a interdependência entre empresas cada vez maior. As empresas terceirizam atividades cada vez mais. Isso cria malhas de interdependência. Então, a dimensão de pessoas, do ponto de vista de gestão, então nós temos a disciplina gestão estratégica, tá?
de gestão de recursos humanos estratégica, com viés estratégico. E esse aí envolve justamente, como ela disse, contratação das pessoas corretas, contratação dos elementos que vão agregar, e em duas dimensões, inclusive na dimensão colaborativa. Eu sou da área, eu venho mais da área de administração. Eu tenho uma pesquisa, conduzi uma pesquisa na área de colaboração, quais são os elementos da colaboração. Isso é fundamental. É difícil prever os próximos anos em termos de avanços tecnológicos, mas é fácil prever que a necessidade de colaboração e a necessidade desta visão estratégica de conhecimento passam a ser extremamente importantes. E isso vai casar com o nosso engenheira de produção, que é uma pessoa estratégica, digamos assim, o maestro. É uma questão de ser maestro. A orquestração de uma quantidade enorme de elementos que geram a complexidade do mundo atual. Daí um curso rico, é um curso muito rico. Eu estou nesse curso desde 2009. É um curso muito interessante, tem um senso de realização ótimo, porque permite que a gente trabalhe o conhecimento no sentido amplo. Desde as áreas de tecnologia, lembrando dos meus tempos de fábrica, até essas partes mais abstratas, de tratar realmente elementos intangíveis, como o conhecimento. Sim, Muito sim. importante para quem está pensando no mercado que vai trabalhar por volta de 2030, 2035, 2040. Você que é jovem, que está entrando agora, que está pensando em entrar numa faculdade, esse é o tempo que você tem que começar a observar. Não é amanhã. Sim, sim. Obrigado, professor Tadeu. Muito obrigado, professor Luiz. E penso que essa ideia da orquestra, né, ela é fundamental. Precisa ter uma pessoa que faça essa regência, né? E o engenheiro de produção tem esse papel, né? Sempre trabalhando com a colaboração e a participação de todos, né? Então, isso é extremamente importante. Eu gostaria também que a Beatriz falasse também um pouco dessa experiência que ela está vivendo de estágio, né? E também ela é presidente da Liga, né? De uma liga que a gente chama de Engenharia do Trabalho, que tem como objetivo também ter uma atenção para o que acontece no mundo do trabalho, na forma das pessoas entenderem e realizarem a forma de trabalhar. Por favor, Beatriz. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia, eu estou no 8º semestre aqui do Mackenzie, eu entrei em 2017, então todas essas matérias que os professores falaram, eu já passei por elas, graças a Deus. Já fiz inovação, gestão de recursos humanos, gestão da inovação, desenvolvimento do produto, sociologia das organizações, e essas matérias, elas foram uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu fui escolher qual curso eu faria. Porque na escola, a gente não tem muito noção do que a gente vai fazer e de como vai ser a faculdade, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito, por exemplo, de matemática e física, então eu sabia que na engenharia eu ia me dar bem. Mas eu gostava muito de estudar as outras partes, sabe? Eu me considerava uma pessoa de humanas também. E aí, quando eu encontrei a engenharia de produção, foi isso que eu vi. Então, eu vi que eu tinha essa parte de contato com as pessoas, de realmente orquestrar o que as pessoas estão fazendo. Porque quando você vai trabalhar, por exemplo, numa fábrica, você tem que lidar com as máquinas, sim, mas você também tem que lidar com os operários. Quando você vai trabalhar numa empresa, você tem que lidar com o sistema da empresa, como funciona, mas você tem que lidar com seus colegas de trabalho, você tem que gerenciar esses colegas muitas vezes. E foi isso que me chamou muita atenção, essa questão de você trabalhar não só com a engenharia, a matemática, fazer cálculos e álgebra linear, essas coisas, mas você também ter essa ideia, essa visão de que qualquer coisa que você vai trabalhar com humanos, antes de você trabalhar com máquinas e com e as outras coisas, né? Essa integração entre os dois lados é que, para mim, chamou a atenção na engenharia de produção. Como o professor falou, eu sou líder da Liga Acadêmica de Engenharia do Trabalho, e o mais legal é que a gente está conseguindo desenvolver bem esse semestre essa junção dos dois lados. Eu sou uma das maiores defensoras de atividades extracurriculares que você possa fazer no Mackenzie. Então, eu já participei de todos os projetos integradores possíveis, iniciação científica, monitoria, liga, porque isso, como a gente estava até comentando essa semana na liga, isso enriquece muito quando você vai para o mercado de trabalho.
mesmo que você não tenha experiência nenhuma de trabalho, você já fez alguma coisa na faculdade, seu currículo não está vazio. E isso é uma coisa que o Mackenzie proporciona muito para a gente. Eu já estou no meu segundo estágio, eu tive a opção de sair do primeiro e ir para um melhor. Foi uma contratação que eu quis fazer, né? Eu quis sair, eu quis melhorar. E é muito legal como você consegue perceber que essa atuação, essas coisas que você vê realmente ajudam. Então, por exemplo, eu fiz acho que 2 vezes o PI de Design Thinking com a Roxana. E, a diferença que isso faz quando você está dentro de uma empresa, que eles usam isso, as pessoas realmente usam, sabe? A gente vê as coisas na faculdade e a gente acha que é só na faculdade, sabe? Isso não vai sair para a vida real. E sim, as pessoas realmente usam quando você vira e fala, eu conheço, eu já fiz um projeto sobre isso. Eles falam, então você pode ficar com essa parte aqui, você se destaca, eles te dão mais responsabilidade. Eu fiz o projeto integrador também com o professor Tadeu sobre resolução de problemas. Isso é uma coisa que te auxilia muito na hora que você chega com alguma coisa e eles falam, o que você vai fazer? Porque no estágio eles te testam mesmo, você é estagiário, eles querem ver se você aguenta, se você pode ser efetivado. Então, essa ideia, essa integração que os professores trazem para a gente faz muita diferença. Não só dentro da sala de aula, mas fora dela, é uma experiência fantástica. Obrigada. Perfeito, Bia. Você traz essa ideia da integração. Oi, Roxana. Ela me deixou feliz. Sim, sim. E hoje é o dia do professor, então eu agradeço. Olha só, Faz é toda a verdade. diferença. É Ver verdade. vocês se manifestarem ou simplesmente ver como vocês realmente utilizam o que a gente faz com o esforço de fazer, todos os professores do curso, e ver vocês realmente identificar oportunidades para utilizar é exatamente o que nós desejamos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso também, como a Bia colocou de uma maneira muito, muito interessante, promove essa integração, né? E que a gente pode perceber também numa outra experiência, que é a da Marina, né? E que eu gostaria que você falasse um pouquinho, por gentileza, Marina. Com certeza, até porque é uma honra estar com vocês, tá, Rox? Não é só... É muito bom estar aqui, principalmente no Dia dos Professores. Na verdade, eu acho que quando eu entrei para engenharia de produção, eu estava num momento que eu me sentia perdida, então eu não tinha certeza do que eu queria, e depois eu entendi que o não ter certeza do que eu queria era a grande vantagem que eu tinha, porque eu queria aprender um pouco de tudo, eu não estava focada numa coisa só. Então, a engenharia de produção traz essa oportunidade e de um jeito muito leve. A gente passa pelo ciclo básico, né, que é necessário, afinal estamos nos formando como engenheiros, mas a engenharia de produção ela acaba tendo um toque humano muito forte e que, como a Rox mesmo disse, a gente sempre está produzindo para alguém. A gente pode estar fazendo uma pecinha para um carro, mas no final a gente está produzindo para alguém. Então, você ter matérias e ter a oportunidade de aprender diversas coisas que não só te fazem pensar no seu cliente final, seja ele seu cliente mesmo ou lá na frente vai chegar a afetar alguém, te ensina a lidar com pessoas dentro da sua empresa, com todas as pessoas dentro da sua empresa, entender como tudo aquilo funciona, como a Bia falou, entender a interação e a integração que todas os nossos momentos ali dentro de uma reunião ou tomando um café podem adquirir de uma certa forma uma complexidade muito muito além. São nessas conversas que inclusive aprendi com o Luiz Lima numa das nossas aulas. Todas delas partiram de conversa, de integração entre pessoas. E a engenharia de produção ela acaba trazendo essa facilidade para a gente. Hoje no estágio eu percebo demais isso. Eu falava que eu não queria trabalhar em fábrica. Mentira, descobri que eu queria, porque eu descobri que toda essa parte humana que eu gosto muito ali é muito presente. Então, da forma que essas matérias são colocadas, com discussão, se a gente está aqui hoje e a gente está aqui porque a gente gosta de discutir, é porque a gente também tem essa abertura em sala de aula. Não são matérias que estão ali para fazer a gente gravar um texto ou qualquer coisa do tipo. Então, é o tipo de situação e de momento que não só, como a Bia estava falando, de todas as coisas que você tem extras no Mackenzie, que são de fato muitas, só fazendo ciclo básico, só fazendo o curso, você já tem esse tipo de contato com o professor
e de poder trazer isso para sua realidade, tanto na empresa quanto na vida. Afinal, a gente vive em processos, né? Então, para mim é muito... Eu não me arrependo em nenhum momento, pelo contrário. Eu, cada dia, gosto mais do que a gente está fazendo. E eu acho que realmente é o futuro, porque a gente precisa de pessoas que pensem no todo de pessoas, no todo do processo, em tudo que acontece ao nosso redor, de forma dinâmica e não simplesmente olhando para resolver aquele problema, mas entendendo como que aquele problema está afetando tudo e a todos. Acho que é isso, acho que é realmente muito bom estar aqui com vocês e poder compartilhar e compartilhar com mais pessoas o quanto é gratificante fazer engenharia de produção e que às vezes achar que não sabe nada, na verdade é porque você quer saber um pouco de tudo e existem cursos que te dão toda a base para isso. Perfeito, Marina. Eu agradeço muito a forma como você colocou a sua experiência, né? E, e acho que é importante a gente ressaltar, acho que todo mundo abordou essa questão, que partiu da professora Roxana, inclusive, que o engenheiro, como papel de qualquer profissional, é produzir algo para alguém, né? Para uma sociedade. E penso que nós desenvolvemos essa pequena parte dentro do nosso curso com com esse ideal, né? De fazer sempre coisas melhores, sempre procurar desenvolver o humano, né? E ao mesmo tempo não deixar de lado, em hipótese alguma, a tecnologia, né? Portanto, o que a gente faz o tempo inteiro dá significado para aquilo que a tecnologia proporciona para a gente, né? Então é interpretar aquilo que a tecnologia traz para a gente, é aplicar o que a tecnologia traz para a gente. E isso depende de humano, né? Então é nesse ponto que eu penso que o nosso discurso ele vai para uma síntese. Então, se você que está nos assistindo, se você gosta de pessoas, gosta de tecnologia, né, principalmente com essa preocupado com o seu futuro, o curso de engenharia de produção pode ser muito legal para você, né? Então, venha ser um engenheiro maquinzista, né? Venha ser um engenheiro de produção maquinzista. Um Bom, engenheiro gente? maquinicista que sabe lidar com pessoas. E sabe lidar com pessoas. Isso é fundamental. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, né? E estamos, obviamente, disponíveis para conversar com quem quiser, né? E falar sobre o curso, que nos dá muito prazer. Muito obrigado. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês Obrigado. e a todos. Obrigada, gente.